Tá na sua vida, tá no Tenda. Jovem Pan. Sete horas e 6 minutos. Bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta segunda-feira, 18 de julho de 2022. Você, ouvinte, vai ter comentários, análise das notícias, pelo advogado Paulo Henrique Cremonesi, pelo historiador Rafael Nogueira, secretário nacional de Economia Criativa, que hoje está fisicamente aqui, presencialmente, como se fala atualmente, aqui no estúdio. Bom dia, Rafael. Um prazer receber você depois dos 2 anos de pandemia, não é? Verdade, bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo Cremonesi, Paulo Andrade, todos os ouvintes. É um prazer enorme voltar aqui. Eu não venho desde quando fui nomeado para a Biblioteca Nacional, fui morar no Rio, aí veio a pandemia, parei de voltar, a gente não teve mais ocasião de fazer o programa presencial. Obrigado pelo convite, Paulo, sempre um prazer. O Rafael está em Santos hoje pela realização da Semana Nacional de Economia Criativa, não é? Na verdade é um evento internacional. É o maior evento de economia criativa, não é? Exatamente. Isso aí é um mérito para a cidade de Santos. A cidade de Santos é uma referência em economia criativa, se destaca principalmente pelo cinema. Existe a Rede Internacional de Economia Criativa ligada à Unesco, e essa rede internacional ela é composta de 12 cidades brasileiras só, e Santos está entre elas. Repito, pelo destaque em cinema, mas todas essas cidades, ainda que elas entrem para essa rede a partir de um dos vetores da economia criativa, que pode ser gastronomia, literatura, e no caso aqui de Santos, cinema, elas são consideradas cidades que no conjunto também têm uma boa atividade em termos de economia criativa geral. Então, assim, Santos é uma cidade que se destaca nisso. Vem gente da Itália? Creio que sim, viu? Creio que sim. Eu não estou na organização do evento, sou um dos convidados, mas eu acredito que sim. Será que vem gente da Itália, Paulo Henrique Cremonesi? Bom dia. Bom dia. Se não vier, com certeza os descendentes estarão aí a representar bem o país. São mais de 22 milhões de brasileiros com nomes italianos. Isso é muita coisa. Com certeza, depois de Roma e de Milão, é o lugar que mais tem nomes italianos. Rafael, é um grande prazer estar ao seu lado. Eu tenho muita admiração de longa data, antes mesmo de você ocupar cargos importantes dentro da administração pública, pelo historiador, pelo homem de caráter e de extrema cultura. Bom dia, Paulo Andrade, que só não é a melhor pessoa do mundo porque é corintiano, mas é um operador de mesa magnífico, um sujeito muito bom. E bom dia, Paulo Schiff. E quando eu falo bom dia, Paulo Schiff, é impossível não falar de toda a nossa audiência, né, que é muito querida e está sempre aí a participar. Eu só queria fazer rapidinho uma pergunta para o Rafael, porque ele falou assim, no caso, tem a ver com gastronomia, tem a ver com as artes em geral, aí ele falou, tem a ver, aqui no caso de Santos, com o cinema. Por quê, Rafael? Por alguns motivos, entre os quais o fato de que Santos é um cenário muito usado para filmes e para novelas. Existem festivais, são sediados aqui, o número de salas de cinema é alto, né, tanto as públicas quanto privadas, então todas essas características fizeram com que Santos brilhasse aí no contexto do cinema. Inclusive, a Prefeitura de Santos tem um departamento que tem como finalidade, como objetivo, facilitar a vinda de equipes de filmagem brasileiras e estrangeiras a Santos. A responsabilidade desse departamento é da jornalista Maria Francisca. Um super abraço para Maria Francisca Romão, que é a responsável por esse departamento. Principalmente ali no Centro Histórico de Santos, muitas filmagens são realizadas, né? É lá mesmo, lá é muito bonito lá, né? Se fosse ainda mais bem restaurado, mais bem resguardado esse patrimônio histórico e cultural, a gente acho que teria ainda mais filmes sendo produzidos aqui. O nome exato do evento que está acontecendo a partir de hoje, né, é a 14ª Conferência Anual da Rede de Cidades Criativas da Unesco, né? E tem um evento oficial de abertura amanhã, e a partir de hoje, às 10 da manhã, começa a Expo Brazilian Creative Cities, né, que justamente é essa exposição de cidades criativas, e tudo isso no novo centro de convenções, o Blue Match Convention Center. Eu lembro de nós termos comentado aqui no Jornal da Manhã, quando foi essa escolha, há 2 anos, né? Em 2020, Santos foi escolhida
para ser a sede desse evento da Unesco. Isso, aí teve toda a confusão, o problema relativo à pandemia, né? Aí não pôde ser feito. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha toda a programação da nossa emissora pela internet de qualquer lugar do mundo, www.jovempansantos.com.br. Você participa com opinião, com informação, por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita! 13997880966. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Paulo. Bom dia, Cremonese. Bom dia, Rafael. Bem-vindo de volta. E bom dia aos ouvintes e telespectadores da Rádio Jovem Pan. Hoje pelo YouTube e o Facebook Agita Out. Então, pelo youtube.com/Jovem Pan FM Santos, você acompanha imagens do nosso estúdio durante o Jornal da Manhã Litoral Paulista e participa do chat dos nossos ouvintes. Paulo Henrique, foi uma semana de muitos incêndios na Baixada Santista. Na noite de sábado, mais um num galpão da padaria Nossa Senhora das Graças, na Avenida Jovino de Melo, no Bom Retiro, zona noroeste de Santos. Os bombeiros tiveram muito trabalho na semana passada, mais um na noite de sábado. Bom, olha, na Idade Média se falava que a bruxa estava solta, né? Então parece que a bruxa dos incêndios está solta aqui na região. E São Paulo também foi vítima de alguns incêndios. Nós precisamos, a sociedade, apurar as autoridades competentes, mas nós, a sociedade, precisamos apurar as causas desse incêndio. Nós temos que ficar bem atentos, porque eu trabalho, todo mundo sabe, com o direito dos seguros, com as seguradoras, e os incêndios, eles acontecem em maior quantidade do que nós imaginamos. É que esses são os incêndios que despertam o interesse da mídia pelo tamanho, mas todos os dias pequenos incêndios, causadores, protagonistas de danos, eles acontecem. E o tipo de sociedade que nós vivemos hoje, ao contrário de que muita gente pensa, propicia mais incêndios do que as sociedades do passado. A capilaridade da rede elétrica é muito grande. Então, a dica que eu deixo aqui, independentemente das causas desses incêndios que despertam o interesse da imprensa e de todos, mas que cada pessoa, na medida das suas possibilidades econômico-financeiras, promova uma constante atenção à sua rede de energia elétrica, à sua eletrificação. Tome cuidado para não deixar os aparelhos ligados desnecessariamente. Evidentemente, a geladeira não vai ser desligada, mas não há necessidade de se deixar o carregador de celular posto, né, armado. Ele é apenas para carregar o celular. Acabou esse processo de carregamento, tem que ser tirado da onde se encontra, tem que ser desplugado da tomada. Ele é um grande ator de incêndios. Não vamos deixar as coisas acumuladas, vamos tomar cuidado. Todo mundo tem a sua devoção, a sua piedade, mas cuidado onde acender uma vela, né? Não deixar que isso aconteça em qualquer lugar. Ou seja, cada um de nós tem que ser responsável pelo cuidado do outro. Fala, Rafael. Realmente essa ideia da bruxa estar solta é interessante, porque o que está acontecendo, né? Eu estava lá em Brasília e vi que houve um incêndio ao lado de onde eu morava, que eu morava aqui em Santos, ao lado da igreja do Imbaré. Aí eu tomei um susto a respeito disso. O Paulo tem razão. A gente, para, por exemplo, proteger foi o que foi feito na Biblioteca Nacional contra Incêndios, foi um trabalho enorme para colocar todo o sistema de proteção, mas ao mesmo tempo existem treinamentos, existem condutas, existem rotinas, e isso para todo mundo. Em casa a gente tem que ter rotinas de cuidado e proteção, e a rede elétrica precisa estar em dia. Então eu não sei quais foram as causas desse incêndio particular na padaria, no galpão da padaria, né, da zona noroeste, mas provavelmente eu acho que o Paulo Cremonese acertou em alguma das possibilidades aí. Do lado da sua casa houve uma vítima fatal. Um homem que morava sozinho com o cachorro, morreu o homem e o cachorro, um homem de 71 anos. Aí tristeza. No 13º andar do prédio, no Imbaré, na semana passada. A grande maioria desses incêndios, eles são provocados por insuficiência da rede elétrica para os equipamentos atuais. Acontece principalmente em imóveis de construção antiga, que tinham um dimensionamento de rede elétrica para equipamentos que hoje há equipamentos que exigem muito mais da rede elétrica.
O engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, que é diretor-presidente da CET de Santos, ele falou sobre isso na quarta-feira aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista. Então, é sempre interessante, no imóvel mais antigo, um redimensionamento, né, uma reforma das instalações elétricas. Às vezes basta a troca de fios, né, mas para passar a ser suficiente a resistência para a carga que é exigida da rede elétrica. Só para complementar, Paulo, você está falando disso, meu apartamento é novo, a fiação tudo é 10, é de 10. 10 muito, AWG, né? É muito fina, então eu acrescento ao Paulo Cremonese, que o Cremonese falou da fiação, as manutenções de gás também, que o pessoal hoje em dia tem muito, os apartamentos já são todos à base de gás e tem que se ligar muito na manutenção, que a manutenção de gás é muito problemática. Vazamento de gás também é um motivo de incêndio. Né? E se me permitem aqui uma dica, além do cuidado constante com a parte elétrica, vale a pena investir, contratar um eletricista para ver como que estão as coisas. Eu sei que muita gente tem dificuldade, mas para quem puder, esse esforço vale a pena também fazer o seguro contra incêndios. Eu ia perguntar para você exatamente isso. No caso de São Paulo, o prejuízo é muito grande, né? Certamente vai ter que ser demolido uma parte, pelo menos, do prédio incendiado. Há outros prédios que foram interditados, lojas que deixaram de funcionar por conta disso. A ameaça de outros prédios terem de ser implodidos também, né? O prejuízo é muito grande, né? É milionário. E ainda há uma coisa chamada, uma tese jurídica chamada responsabilidade civil do direito de vizinhança. É bem provável, não é certo, mas é bem provável, porque existem outros escritórios prestadores de serviços, que depois da regulação, a depender da seguradora que estiver à frente, esse caso venha aos cuidados do escritório. E de um prédio, por exemplo, vizinho, ao analisar, eu não pensarei duas vezes em entrar com uma ação de ressarcimento e regresso contra os proprietários daquele prédio. Então, além do prejuízo que eles sofreram, eles ainda respondem civilmente pelo direito de vizinhança. É muito traumático, é muito duro falar isso, mas o seguro é para proteger o seu próprio patrimônio e depois evitar que você venha a sofrer uma ação de dano, uma ação de responsabilidade civil pelo incêndio que causou danos aos outros imóveis. Então isso é muito importante. O Rafael falou assim, olha, foi perto de onde eu morava. Todos aqueles moradores, é muito duro isso, porque morreu ali a pessoa. Mas existe uma responsabilidade civil a ser mensurada. Aí, evidentemente, que vai se analisar o caso concreto, o que aconteceu, se foi um evento fortuito, se não foi, se foi derivado de uma falta de manutenção. Então, a situação é muito complexa. Nós vivemos em sociedade de riscos e as pessoas têm que assumir responsabilidades. Não é fácil viver no mundo contemporâneo. Agora, você já sabe se o prédio incendiado tem seguro ou não? Aquele de São Paulo não tem. Não tem? Aquele de São Paulo não tem, porque quase tudo ali funcionava assim, à margem da legalidade. Então, não havia... Até porque se houvesse um seguro, a seguradora fala, eu aceito o seguro, mas você vai ter que fazer isso, isso e aquilo. Não basta, por exemplo, senão não é um risco certo. Né? Então, se a situação é precária, na hora de avaliar o risco, na hora de se fazer o cálculo para o prêmio, a seguradora ela instrui aquilo que tem que ser feito ou não para minimizar riscos. E aquele prédio era um caos, né? Então, ali era como se estivesse pedindo para que acontecesse algo. 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. A Jovem Pan Santos também está no seu celular ou tablet. Entre no Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo da Jovem Pan Santos. Você vai ouvir informações da nossa região no Jornal da Manhã Litoral, no Pan News Local, no Esquenta e no Na Balada Litoral, onde você estiver. Aplicativo Jovem Pan Santos. Você ligado na número 1 do Brasil, no seu celular ou tablet. Jovem Pan. Disponível para Android e iOS.
Aplicativo Jovem Pan Santos. Você é daqueles que não tem tempo para cuidar do crescimento da sua empresa? Então está na hora de conhecer a WorldCom Brasil, uma plataforma de negócios com múltiplas capacidades de atendimento, de planejamento estratégico até planos de expansão, passando pelo marketing. Ajudamos você a encontrar o melhor caminho para a sua empresa sem aquelas falsas soluções milagrosas. Se os seus negócios não evoluem mais, procure a WorldCom Brasil. Ligue 011 97425 6616 ou acesse wordcom.com.br. Comprou roupas ou móveis novos? Doe o usado pra gente. O Exército de Salvação retira doações de roupas, móveis e outros objetos. Ligue 4003-2299. O Exército de Salvação retira doações. Ligue 4003-2299. Agendamentos também pelo site www.exercitodoações.org.br. Dê um final feliz para suas coisas. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 22 minutos. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13 997880966. Repita. 13 997880966. Paulo, uma funcionária de uma escola em Bertioga foi flagrada lavando o carro dela com água, energia e equipamento da escola municipal. Então, um vizinho viu, fez um vídeo, mandou para os meios de comunicação. Isso aconteceu no bairro Vista Linda. Mas ela se justificou, ela falou assim, eu aproveitei o recesso para lavar o muro da escola. Como respingou algumas coisas no meu carro, eu passei no meu carro também. Em quem acreditar agora, hein, Paulo? Veja, nós sabemos que não podemos misturar o que é público com o privado, nós sabemos que é preciso zelar pelo patrimônio público, mas o mundo também está ficando extremamente aborrecido, né? A funcionária que lavou o carro ali dentro do contexto, não estou dizendo que isso é certo ou errado, nem sei, mas é algo tão pequeno, tão para poder, de repente, que vizinho que não tem o que fazer, né? Ficar ali vigiando e... Não, volto a insistir, não sei se não quero julgar aqui, evidentemente que tem que se tomar todo o cuidado com o patrimônio público, o Rafael sabe disso, cada clipe é importante, né? Não se pode misturar as estações. E eu prefiro acreditar na justificativa dela, né? É uma servidora pública, está trabalhando aí em benefício do povo, ela foi lavar o muro, sujou o carro dela, ela aproveitou e lavou, olha, tanta coisa para se preocupar, né? Do que ela não desviou a merenda. Tem cara que desvia a merenda e vira candidato a vice-presidente, aí vão falar da coitada, a gente não pode falar de política aí, desculpa, tem o período do defeso, não resisti, mas tem tanta coisa importante, fica esse patrulhamento ostensivo sobre as pessoas, né? Eu não sei, posso estar errado, né? O ouvinte depois que fica à vontade para tirar pedras, eu não sei se estou certo. Não se pode misturar, insisto, o conceito é não misturar estações e preservar o patrimônio público. Mas existem algumas situações que não há um dolo, não há uma má-fé, não há uma maldade. Às vezes a pessoa não tem tempo nem para lavar o carro, está ali do lado, deu uma mangueirada, sei lá. Foi com uma lavadora de alta pressão, né? A gente chama de mini-VAP, né? Chama pela marca, né? Embora haja outras marcas. Agora, eu pensei exatamente a mesma coisa que o Paulo expressou. É muita vigilância, né? Uma fiscalização excessiva, não é, Rafael? Eu também acho, mas a gente que está desse lado, né, trabalhando em órgão público, a gente tem que lembrar sempre, todas as vezes, de que aquilo é para ser usado no contexto do trabalho e a gente não pode ficar fazendo puxadinhos para os nossos... Mas, de fato, foi algo... que beira o irrelevante, né? Mas a fofoca é interessante, chama atenção, mas muitos países, por exemplo, os países escandinavos, que muitas vezes nós elogiamos, por que eles funcionam? Nossa, tem o maior respeito pelo patrimônio público e, ao mesmo tempo, tudo é público e tudo funciona, mas a vigilância... Colegas meus que tem um colega que tem a mãe foi para lá, outro para a Suécia, outro amigo que teve um tempo na Noruega, e eles dizem que assim, eles ficam olhando tudo que os outros fazem. Qualquer coisa que dê errado, vai lá
e aciona o setor público. Então, por isso que eu, embora goste muito da Escandinávia, não acho que isso deva ser modelo, porque cria um clima de vigilância mútua que é bem ruim, né? Nesse caso aí, eu fiquei confuso quando vi a notícia, porque a justificativa da funcionária é plausível. Ela foi lavar um muro, respingou no carro dela, lavou o carro dela também, mas o vizinho não perdoou. 7h26. Em Guarujá, um homem invadiu uma oficina para matar o namorado da ex-mulher dele, né? Ele atirou, errou, a arma falhou, ele foi desarmado, acabou apanhando e fugiu. Isso foi na quinta-feira, no bairro Cidade Atlântica. Quando a delegada foi indiciar, percebeu que ele se escapou, não encontrou, ele é considerado aí, não é considerado foragido, mas ele está sendo procurado para prestar depoimento. É um crime assim característico desse nosso tempo também e de todos os outros tempos, né? Esse crime passional por ciúme sempre aconteceu, de uma irracionalidade muito grande, porque você, em função desse ciúme, você acaba prejudicando a vida da sua ex, prejudicando a vida do parceiro atual dela, ou tirando a vida, que foi o que ele tentou fazer na oficina, e acaba com a sua vida também, né? Porque você vai para a prisão, você vai arcar com as consequências de um crime, né, Paulo? Machuca os próprios familiares que ficam com as vidas destroçadas. As pessoas têm que ter mais equilíbrio, têm que ter mais calma. É engraçado que o crime passional, ele não se insere num contexto de criminologia para aferir se melhorou ou não melhorou o índice de violência de uma sociedade, porque ele é algo apartado. Mas é sempre triste, é algo preocupante e a gente sabe que esse tipo de crime, por melhor que o país possa caminhar, sempre vai ocorrer. Ocorre em qualquer lugar do mundo. O Rafael falou aí dos países do norte da Europa, os escandinavos, até lá isso ocorre, né? Com menor frequência, porque o homem lá é menos explosivo, menos agressivo do que o homem latino-americano, mas sempre ocorre, sempre ocorrerá, e não há o que se fazer, porque não há uma medida preventiva efetiva contra isso. Não é como, por exemplo, o crime de roubo, em que o Estado pode efetuar um trabalho de conscientização, de transformação social, de policiamento ostensivo e, com o tempo, diminuir. Esse é um crime que é absolutamente individual em todos os sentidos. Não sei se eu consigo traduzir a ideia, né? Mas é diferente. Daqui a pouquinho a gente até vai fazer uma reflexão sobre esse caráter mais temperamental, mais emocional do latino em relação ao anglo-saxão. Será que é verdade que o espanhol, o português, o italiano é mais passional do que o inglês, do que o alemão, do que o norueguês? 7h29. Jornal da Manhã, Litoral Paulista Economia, com o professor Adalto Corrêa de Souza Júnior, economista, diretor executivo da Associação Comercial de Santos. A internet 5G já chegou ao Brasil, em Brasília, vai chegar brevemente em outras 5 capitais e até o final do ano deve estar disseminada por todo o país. Isso aí produz uma chacoalhada na economia, Adalto? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos, ouvintes. Paulo, eu acho que não é uma virada assim, que a vida muda de repente para todo mundo, né? Para as pessoas, a hora que chegar no nosso telefone, nós vamos ter aí uma internet mais rápida, natural, assim como já aconteceu alguns movimentos, né, do 3G, do 4G. O 3G foi um grande movimento no sentido de que foi um salto grande para telefonia móvel, né? Então, o uso de aplicativos, ele vai sendo aos poucos. Chegou agora no Brasil, eu acho que a principal questão é o quanto de tecnologia o mundo já começa a desenvolver que vai beneficiar as pessoas, né? No primeiro momento é a velocidade. Vamos lembrar também que a própria pandemia foi um acelerador de futuro muito forte, né? Com o home office, agora com o 5G, nós vamos ter assim uma consolidação muito maior do home office.
Agora, com relação à mudança, eu acho que o principal setor, tem 2 setores que vão ser muito fortemente impactados, que as pessoas vão sentir, né? As pessoas normais que estão ali no dia a dia. Primeiro, a educação, né? Que eu acho que já veio uma grande transformação com a própria pandemia, né? Como eu disse, um acelerador de futuro. Ela tende a se consolidar mais dentro desse modelo híbrido. E na medicina, a telemedicina, não pela consulta médica, mas efetivamente pelos procedimentos, né? Então, só que eu acho que isso ainda leva uma linha de tempo. Então, ele vai se espalhando pelo Brasil, ao mesmo tempo que está se espalhando pelo Brasil, tem muita tecnologia sendo produzida no mundo e que vai chegar aqui, produzida aqui também. Enfim, é muito bom para todo mundo, aliás, além das oportunidades, né, de emprego, de novo emprego que chega aí. Então, os jovens devem estar muito atentos a isso. Esse foi o quadro de economia apresentado pelo professor Adalto Corrêa de Souza Júnior, economista, diretor executivo da Associação Comercial de Santos, todas as segundas-feiras aqui no Jornal da Manhã do Litoral Paulista. Adalto, a gente agradece a análise da internet 5G, o impacto, e uma ótima semana para você. Um abraço a todos, ótima semana. Paulo, voltando naquele assunto, o espanhol, o português, o italiano, o latino-americano, ele é mais passional? Aparentemente sim, ou pelo menos de forma estereotipada, né? Pode ser também uma grande injustiça. Tem-se que o homem latino, seja o latino-europeu, seja o latino-americano, eles são mais calorosos, mais irritadiços, mais explosivos. Mais explosivos. Entretanto, esses comportamentos também de outros povos, eles podem ser maquiados. Muitas vezes o alemão ele é mais fleumático, ele é mais polido, mas quando explode, também explode de uma forma agressiva. Não vou nem usar exemplos históricos aqui para não remoer o passado. Os ingleses são brutos. A sociedade inglesa é sofisticada, existe um tratamento fidalgo entre todos, né? Mas é um povo que se mostrou historicamente bruto. Então, não sei até que ponto também é verdade. Nós, muitas vezes, a filosofia grega tem uma palavra chamada topoi, lugar comum, né? O topoi. Então, nós temos aí vários topóis. E vamos repetindo as coisas que ouvimos como se fossem verdades absolutas, e nem sempre são. Eu tenho que, normalmente, o latino-europeu, o latino-americano, é um pouco mais esquentado, para dizer assim de forma delicada, do que o homem do norte da Europa. Não quer dizer que isso seja verdadeiro, né? Então, você não quis dar exemplos históricos, que é a praia do Rafael, né? Mas eu pensei imediatamente, Rafael, nos torcedores hooligans, que eles são principalmente de países anglo-saxões, né? Sim, mas já observou como é que são os torcedores em Paris? Eles destroem tudo, quebram tudo. Parece que naquele tempo em que as torcidas organizadas eram totalmente permitidas, tudo. Parece com a do Santos, né? É por aí. Eu acho que tem um pouco a ver. Nunca estudei profundamente, não falo como um cientista da área, mas eu gosto muito desse assunto. Inclusive, eu fiz um exame de DNA e vi que sou quase 50% ibérico, então eu tenho aqui um latino, um exemplar latino. Mas eu tenho 10% de italiano, Paulo, e 9% de irlandês, escocês, galês, 5% de grego, 3% de báltico e 14,7% de asiático ocidental, que é persa. Isso pela sua ascendência. Isso, né? Norte-africano e nigeriano, dá uns 10% também, um pouco mais, e quase 1%, 1,1% de indígena. Então, eu sou o típico brasileiro que tem de tudo. De qualquer forma, eu falei tudo isso porque é muito difícil a gente, hoje, diferenciar. Não há grupos étnicos tão puros assim, mas existem. Então, assim, claramente eu sou ibérico, né? A gente falando disso aqui. Quanto ao temperamento, vamos lá. A Inglaterra, eles tiveram uma educação por muito tempo baseada no latim, e os primeiros livros traduzidos foram dos estoicos, também traduzidos não, eles já estavam no latim, levados para a educação. O estoicismo é justamente aquilo, né, Paulo, de que você tem que suportar as paixões, quase que ignorá-las, né, deixá-las de lado porque elas só atrapalham para a razão aparecer. Então também tem esse conteúdo histórico, aí sai da genética.
tem esse aspecto. Os ingleses foram muito educados com base nesse estoicismo. E a gente vai ver Portugal, por outro lado, foi formado, era um pedacinho, desde o condado portucalense, um pedaço pequeno de terra, cercado por adversários. O negócio assim, primeiro eram os celtas, se protegendo contra os celtas já invadiram, pegaram as tribos lusitanas, os celtas se defendendo contra os romanos não conseguiam avançar, tiveram que envenenar o líder, que é Viriato, para poder avançar. Chegam os romanos, depois invadem os germânicos, né? Que aí tem o reino visigótico, os visigodos são invadidos, por sua vez, pelos árabes, e sempre essa constante invasão. Então é um povo muito guerreiro, muito forte, mas sempre belicoso. E um pouco triste, né? Pelas perdas de vidas nessas invasões todas e pelas aventuras no mar. O Fernando Pessoa já dizia, né? Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, porque justamente tem isso aí, por isso o fado, até a música que mostra um pouco. Então, o povo português um pouco melancólico, tristonho, o inglês mais estoico, e o italiano, que já foi dominador, né, da Europa inteira, do norte. Estou agradando agora o nosso amigo, mas domina o norte da África, o mar era deles, aí também é um povo que, para conquistar tudo isso, precisava de uma energia colérica. Enquanto os bárbaros do norte da Europa, lá, os antepassados do chifre batiam tambores, né, Roma já dominava o mundo ocidental inteiro. Mas brincadeiras à parte, eu quero deixar aqui um elogio aos portugueses. Portugal é um assombro. O fato de Portugal existir é um assombro. Porque é o país que tem, o Rafael pode confirmar isso, desde que se formou, é o único que manteve as suas fronteiras nacionais. Todos os outros mudaram na Europa, Portugal é o mesmo. Portugal sobreviveu a toda a poderosa Espanha, que depois do Império Romano foi o maior império ocidental de todos os tempos, 400 anos, maior do que o britânico. É que a nossa referência imediata, por uma questão temporal, é o britânico, mas o Império Espanhol foi maior, foi muito mais forte, muito mais longevo, e do outro lado exprimido pelo Atlântico. E esses portugueses fizeram tudo o que fizeram, né? O Brasil é Portugal expandido, então é magnífico. Eu tenho enorme admiração pela nação portuguesa, porque foi a primeira a unificar junto com a Espanha no pós-Idade Média, né? O poderio dessa unificação até diria dos bem dois, antes da Espanha. Exatamente, fez com que eles fossem grandes navegadores, mudassem o mundo. A descoberta da América muda o mundo, né? O Ocidente nasce para pesquisa, para o conhecimento, a partir da descoberta de que existia um continente que nenhum sábio anterior tinha conhecido, né? Na história da humanidade. E Portugal conservou, se unificou, ganhou o mundo, a culinária domina o mundo, a cultura, o esporte português. Portugal é uma enorme nação de poucos habitantes. Brasileiro, independentemente da origem, o brasileiro que não valoriza Portugal, com todo e máximo respeito, é tolo. Né? É porque não estuda a história, porque não vê a importância de Portugal na geopolítica. É desproporcional o tamanho de Portugal e a quantidade de gente com a grandeza. Os reis de Portugal. O Brasil nasceu, essa expressão não é minha, é de um professor que certamente é amigo do professor Rafael, o Sepúlveda. Ele tem uma frase belíssima: o Brasil nasceu de um grande esforço apostólico dos reis de Portugal. E só para terminar, Paulo, desculpa, mas é um povo de livros também, grandes bibliotecas, Biblioteca de Mafra, uma das livrarias mais lindas do mundo. A escritora do Harry Potter disse que se inspirou nas bibliotecas de Portugal para fazer aquilo. E ao mesmo tempo o Brasil, que tem a Biblioteca Nacional, era de Dom João, foi trazida por Dom João e foi comprada por Pedro I, a valorização dos livros. Que né? É belíssima, e a quarta maior do mundo, não é, o Rafael? A sistematização do estudo do mar acontece em Portugal, com a escola de Sagres, né? No mundo, Portugal até hoje é uma potência em conhecimento do mar. A medida nós é uma medida portuguesa, foram os portugueses que estabeleceram e que aí o mundo inteiro abraçou. Eu volto a insistir, Portugal, o que Portugal fez não tem esquadro no mundo, pela proporção, pelo tamanho do país, né? É fabuloso. 7h40, um crime horroroso na semana passada no Paraná, em 2 cidades. Um policial militar de 38 anos trabalhou o dia todo na quinta-feira. Quando ele saiu do trabalho,
Ele foi para casa, matou a esposa, a filha, a mãe, um irmão. Foi isso em Toledo. Foi para outra cidade, Céu Azul, matou 2 filhos que moravam com a avó, voltou, matou mais de 2 desconhecidos na rua e se matou depois. Ele trabalhou normalmente durante a quinta-feira e depois cometeu todos esses crimes, assim, muito difícil até de entender. 7h41. Repita. 7:49. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento, Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Jovem Pan. No Tenda Atacado tem tudo o que você procura para abastecer a sua casa ou seu comércio com qualidade, variedade e preço baixo. Ofertas desta segunda. Linguiça tipo calabresa defumada Aurora, pacote 5 quilos, R$ 94,00. Leite condensado semi-desnatado Campos do Jordão TP 395 gramas, R$ 4,29. Detergente líquido Minuano 500 ml, R$ 1,85. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda, a cantina mais querida do Gonzaga. É a mais gostosa culinária italiana. Nossa massa é do jeito que você gosta, artesanal e com sabor de tradição. Mesma qualidade, mesma massa, mesmo atendimento. Papo Américo, e ainda tem o nosso estacionamento. Papo Américo, Avenida Ana Costa, 404, Santos. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão. Com o veterinário Rafael Perdiz. Os felinos são muito seletivos com relação à escolha da ração, pois além do sabor, eles também consideram o aroma, textura, formato e o tamanho dos grãos. É bom saber que nem sempre o peixe é o sabor favorito deles, e que sua dieta deve conter proteína de origem animal em quantidade suficiente para atender às suas necessidades básicas. Se possível, intercale alimentos secos com úmidos. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão, Rua Ricardo Pinto, 89. A Verzel é especialista no desenvolvimento, implantação e manutenção de aplicativos móveis, multiplataformas, nativos ou híbridos, usando as melhores práticas e ferramentas do mercado, independente do seu modelo de negócio. Deixe nossa expertise ajudar você e sua empresa. WhatsApp 11 93292 3563. Verzel, superando as expectativas. www.verzel.com.br. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h44. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista e você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. Paulo, o ouvinte Chico Martins mandou assim: bom dia, sou praticamente português, apesar de ter nascido no Brasil e casado com uma portuguesa, mas as Américas não foram descobertas por espanhóis e portugueses, haja visto que os vikings, templários e chineses já haviam estado aqui em solo americano. Olha, existem evidências... Isso aí vamos deixar para o Rafael. Mas só como ele... Existem evidências, existem alguns sinais, há algumas teorias a respeito disso, mas não há nada efetivamente comprovado. De qualquer forma, quem chegou, documentou, mostrou e colonizou foram espanhóis, portugueses e depois os ingleses. Então, eles levam o título. Mas aí, Rafael, você está mais... Não, perfeita colocação. Bem rapidamente, Rafael. Perfeito. Me parece assim, existem alguns indícios, precisam ainda ser estudados pela ciência, né, para a gente poder ter certeza de que isso aconteceu. Eu tenho para mim que chegaram aqui, e não sei se todos esses povos, mas alguns podem ter chegado, mesmo porque para mim também Portugal chegou antes de 1500, que é aquela coisa, me parece tão ingênuo pensar que um rei vai chegar numa terra que parece um tesouro e vai contar para todo mundo. A mesma coisa o ouro quando foi descoberto pelos bandeirantes, eles descobriram antes do ponto ali, mas aí ficaram guardando, só que não podiam usar ouro também. Então eu acho que os portugueses têm o maior mérito sim, no sentido de que eles vieram, colonizaram e fizeram isso tudo, mas não duvido que alguns povos tenham chegado antes. O ouvinte Henrique Júnior mandou assim: bom dia a todos, essa pessoa que fez a denúncia da lavagem do carro
tem que procurar o que fazer ao invés de ficar preocupada com mesquinharia. De Henrique para Henrique, é isso mesmo. Ficar preocupada com mesquinharia, diz o Henrique Júnior. É só em adição ao que foi falado aí pelo Rafael, com muita propriedade, o genovês, porque não havia Itália ainda, não havia o Estado Nacional da Itália, então havia a região de Gênova, o genovês Colombo, que pediu financiamento da coroa espanhola, então a expedição foi espanhola. Quando ele veio na viagem que resultou na descoberta, vamos colocar entre aspas, da América, ele já sabia mais ou menos o que ia encontrar. Tanto é que ele esteve no convento de San Esteban, eu sei disso porque eu estudei lá em Salamanca, que fica em Salamanca, cujo corpo de frades eram todos professores, ou quase todos professores de Salamanca. Eles corrigiram os cálculos de Colombo, está tudo documentado lá, se corrigiram porque havia a evidência ali, corrigiram os cálculos de Colombo e hipotecaram o seu prestígio junto à coroa espanhola para ter o financiamento. Então, veja, lá em Salamanca se tem parte da história do descobrimento da América. Então, não é uma coisa, como o Rafael falou, é ingenuidade achar que ele queria uma coisa e achou outra. Não. Os portugueses vieram, os genoveses, os espanhóis, os portugueses sabiam o que queriam. Tanto é que havia uma corrida. Né? Quando o Fernão de Magalhães descobriu o estreito, ele sabia que havia um estreito. Ele sabia que havia ele não sabia onde, mas ele apostava. Ali acabava o mundo e ele seguiu adiante. Paulo, inclusive tem uma teoria que diz que Portugal chegou aqui acho que 10 anos antes. Não foi em 1500, foi em 1490. Então, mas também, oficialmente, Colombo saiu para buscar uma rota para o Oriente, navegando em direção ao oeste, né? Ele fez uma conta que ele teria que navegar 7.000 quilômetros para chegar até as Índias, na verdade seria 20.000, e tinha um continente no meio. E o Harari, por exemplo, em Sapiens, ele diz que o Colombo morreu sem ter a noção de que tinha descoberto um continente. Por isso que o nome é Américo, porque o Américo Vespúcio fez referências a um novo continente, e o principal cartógrafo da época, que era um alemão, quando desenhou o continente descoberto, batizou como América em homenagem a Américo Vespúcio, né? Sim, é essa versão que eu conheço mesmo. Colombo, ele tinha a ideia de chegar às Índias, mas ele tinha sido avisado pelos espanhóis que não ia ser bem assim. Acho que é isso que o Paulo quis dizer. Mas aí ele parece que morreu acreditando que ele tinha chegado às Índias. Agora, os portugueses, antes de bater na porta de Castela, né, ele foi a Portugal, e os portugueses disseram, não vamos apoiar. Então eu acho que os portugueses tinham mais noção de que era outra coisa e de que viriam para cá tomar posse de um território que não eram as Índias. Como não ouviram também o Fernão de Magalhães, português. Ele queria fazer, eu vou encontrar esse estreito, eu vou encontrar a passagem para as Índias pelo Ocidente. Aí a coroa portuguesa não quis. Ele convenceu a coroa espanhola, a coroa espanhola financiou. Aliás, para quem gosta de história, tem uma série que agora é plataforma de streaming, né? Então, na Amazon Prime, chamada Sin Limites, em espanhol, Sin Limites, que o protagonista é o Rodrigo Santoro, que faz o papel de Fernão de Magalhães. Tem aquele ator que ficou famoso aqui no Brasil por causa da Casa de Papel, que era o professor. Um elenco belíssimo, a história fiel, foi um historiador, acompanhou o roteirista o tempo todo, o diretor, falando da conquista de Fernando de Magalhães, do Estreito, e da navegação de Elcano, que foi o primeiro a fazer a navegação pelo mundo todo. Fabuloso. Fenomenal, mas olha, só para terminar esse assunto, a bem da verdade, quem que chegou às Índias? Vasco da Gama. Então foram os portugueses que chegaram às Índias. Então eles chegaram às Índias e depois vieram ao Brasil e ainda giraram o mundo, assim. Mas dando a volta por baixo da África. Exatamente, né? Porque era a rota na qual eles confiavam. Não navegando pro oeste, como tentou o Cristóvão Não Colombo. era inteligente, não ia funcionar realmente aquele caminho. 7h50, aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista, nós temos uma linha editorial de sempre destacar ações bem-sucedidas da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, para criar um clima realmente mais realista com a população em relação à segurança. Então,
a gente lamenta a notícia dessa morte produzida por um policial militar do Paraná, essa tragédia, né? 8 pessoas. Nesse fim de semana foram registradas mortes atribuídas à PM também indevidamente em Minas Gerais e na Bahia. Então, hoje não é um dia que a gente tenha destaque assim para ações bem-sucedidas da PM. Uma sugestão do ouvinte Joseph, Paulo, rapidamente, ele sugere que sejam adotadas câmeras, como está sendo feito com a Polícia Militar, seja feito também na CET, primeiro de Santos e depois nos outros agentes da CET, para verificar, para acompanhar a ação deles, para saber se é arbitrário ou não, por exemplo, né? Olha, a ideia é simpática, até porque eu acho que o pessoal multa demais, né? O que acontece, não só o funcionário diretamente, mas o sistema parece que é feito para multar, arrecadar valores e não efetivamente disciplinar o motorista. Porque existem armadilhas. Em lugar do mundo, pelo menos assim das nações com aspiração à grandeza, existe esse tipo de coisa que acontece no Brasil. São armadilhas. A entrada de São Paulo é um horror o que acontece lá. O motorista que vem numa pista de rodagem excelente, ele é obrigado a reduzir de 100 para 90, de 90 para 80, num dado momento 70, aí entra na marginal 50. É difícil, porque... e não estou advogando causa própria, hein? Mas a chance do motorista se perder e acelerar um pouco mais é uma situação. E outra coisa... A parte diabinho do Paulo Cremonesi, gostou da sugestão do ouvinte? Adorei, porque eu tenho muita resistência com essa questão aí da maneira como o trânsito é cuidado. Você acha que tem que pôr câmera nos componentes do VAR também, lá no... Não, o VAR tem que ser... Eu vou ficar quieto depois do que aconteceu na quinta-feira, né? Que prejudicaram dolosamente o Palmeiras, a verdade é essa. Dolosamente é quando tem intenção. Tem intenção. Eu escrevi para a diretoria do Palmeiras para que entre com uma ação contra o árbitro pelos prejuízos que o Palmeiras vai deixar de ganhar dinheiro. Então, e aliás, eu sugeriria a todo torcedor com condições, com base no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, uma enxurrada de ações contra a arbitragem e o VAR, porque foi doloso, não foi algo assim, não foi um erro. E de forma alguma estou a tirar o mérito do São Paulo, hein? Mas Palmeiras não tinha que entrar com uma ação contra o Rafael também, o que perdeu os 2 pênaltis, o Veiga? Porque ali foi um erro, né? Eu xinguei o jogador, ele perdeu já 2 pênaltis. Mas o problema é o dolo, é a intenção de prejudicar o Palmeiras. Mas a gente está acostumado, é contra tudo e contra todos desde o início, né? É um preconceito contra os italianos que se espraiou pelo futebol. Essa foi a sessão cornetagem do Jornal da Manhã Litoral Paulista, de todas as segundas-feiras, pelo Paulinho Cremonesi. O ouvinte Flávio Ponciano, que é capitão da Polícia Militar, ele mandou assim: bom dia, nada justifica a violência, mas em parte se pode explicar. O serviço policial é extremamente estressante por conta de tudo que acontece em seu entorno, violência, desgraça, acompanhamento de crimes, ter que lidar com os problemas alheios, etc, etc. Em algum momento o ser humano explode, mas para isso se tem acompanhamento psicológico na corporação, que é o que o Rafael disse que deve ter falhado um pouquinho no caso apesar de que não consegue acompanhar todos os problemas, né? Mas o acompanhamento psicológico é muito importante para prevenir fatos como esse do Paraná, né, em Toledo e em Céu Alto. Sim, de fato, o policial militar, e eu tenho o maior respeito por essa instituição, mas ele tem uma rotina muito estressante, ele tem circunstâncias de trabalho que entendo que poderiam ser melhores e, ao mesmo tempo, às vezes, problemas emocionais. Então, tem que, primeiro, claro, que o ideal seria que melhorassem todas essas condições, mas, ao mesmo tempo, tem que ter um acompanhamento psicológico constante, porque é um poder muito importante que é dado ao policial. E aí, se ele usa esse poder, a mesma coisa em outra proporção,
da questão do lavar carro. Aquilo era meio ridículo e irrelevante, mas você tem um poder que é o poder do uso justificado da violência para proteger a própria população. E você usa por uma questão própria absolutamente injustificada e comete crimes horríveis. Então é preciso, eu acho que esse acompanhamento psicológico constante seria interessante. Eu acho que para qualquer pessoa que tem um poder na mão, notadamente aí também armas, precisa de acompanhamento, e carro para algumas pessoas, né? É interessante que muitas pessoas usam o carro como armas, então é preciso fazer esse acompanhamento. A ouvinte Elaine mandou assim: amei a dica da série que o Paulo Henrique Cremonesi deu, já anotei aqui, é o Sem Limites, em espanhol, da Amazon Prime, e o Rodrigo Santoro faz o papel de Fernão Magalhães. Fernão Magalhães, e muito bem. 7h56. Repita. 7:45. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento, Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Jovem Pan. No Tenda Atacado tem tudo o que você procura para abastecer a sua casa ou seu comércio com qualidade, variedade e preço baixo. Ofertas desta segunda: linguiça tipo calabresa defumada Aurora, pacote 5 quilos, R$ 94,00. Leite condensado semi-desnatado Campos do Jordão PP 395 gramas, R$ 4,29. Detergente líquido Minuano 500 ml, R$ 1,85. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h57. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Política, com cientista político, diretor do IPESP, Marcelo de Giuseppe. Marcelo de Giuseppe vai comentar esses crimes com motivação política que tem acontecido, chocou o país, aquele crime de Foz do Iguaçu, mas já tinha tido drone jogando substância tóxica em manifestante, já tinha tido um explosivo no Rio de Janeiro com fezes também. Nesse final de semana, no sábado, o deputado estadual Rodrigo Amorim, do PTB do Rio, foi acusado de acuar armado, em companhia de mais 10 homens, uma caminhada de pré-candidatos de esquerda que acompanhavam o Freixo, né, Marcelo Freixo, pré-candidato do PSB ao governo do estado, que tinha momentos antes saído dessa caminhada. Você vai analisar esses atentados todos, essa violência toda. Marcelo Giuseppe, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rafael. Bom dia, professor Paulo Cremonesi. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Paulo, na verdade, quem vive na política sabe que a política é igual à vida real. Tem muita violência. Marcelo, você pode tirar o fone de ouvido? Está prejudicando um pouquinho. Agora, melhorou bastante. Tá, joia. Esse fone tá ruim mesmo. Paulo, quem acompanha a política, né? Bom dia a todos da Jovem Pan, né? Quem acompanha a política sabe que a política não é nada tranquila, sabe que ela é violenta, sabe que as pessoas se matam por causa do poder e o poder traz dinheiro. Então, isso não me deixa muito preocupado, não, Paulo, porque isso já acontece há muito tempo e demais. O que ocorre é que hoje em dia, como a gente tem muita transmissão, principalmente online, pela internet, muita gente filmando, todo celular hoje está ali apontado para algum político ou para algum comício, por exemplo, a gente percebe que isso acontece. E tem mais um detalhe, Paulo, muita gente entrando na política está afunilando, e aí o que acontece? As pessoas começam a buscar espaço de alguma forma, e a violência, infelizmente, é uma delas. Precisa ficar muito claro também que o brasileiro não é nada manso, a criminalidade no Brasil é um absurdo. A gente tem que ter, e é uma coisa que eu venho me preocupando muito, Paulo, com relação a nós que falamos um pouquinho, que as pessoas, apesar de eu não ser uma pessoa muito importante, mas as pessoas prestam atenção no que a gente acaba falando. E tem que tomar muito cuidado quando a gente tem algum tipo de discurso que pode fomentar do outro lado algum tipo de violência. Esse é um problema que vai continuar acontecendo, só tem uma forma de terminar isso. Ter uma justiça célere e que puna as pessoas. A gente não vê isso no Brasil,
principalmente se o crime é político. Nós temos crimes históricos na política, como o caso de Celso Daniel, como o caso do Toninho do PT, que simplesmente não se fala quem foi o mandante, simplesmente tem livros escritos, tem filmes, tem tudo, mas não se punem as pessoas. E aí todo mundo se sente tranquilo para cometer um crime. Esse negócio de achar que a direita está cometendo crime contra a esquerda, ou que a esquerda está cometendo crime contra a direita, eu tiraria isso da frente, porque são brasileiros cometendo crime contra brasileiros, e isso não vai parar enquanto a gente não tiver justiça no Brasil. A gente não tem, e quem tem dinheiro não é punido. Esse foi o quadro de política do Jornal da Manhã Litoral Paulista, apresentado pelo cientista político Marcelo de Giuseppe, todas as segundas-feiras. Marcelo, obrigado pela análise, apontando aí caminhos e descaminhos, e uma ótima semana para você. Obrigado, Paulo. Um grande abraço a todos os ouvintes da Jovem Pan. É importante que a gente faça, quem tem um microfone à disposição, quem tem capacidade de transmissão de comunicação com o público, faça uma campanha pela paz, né? Muito importante que a eleição brasileira, não só a eleição, mas que o país caminhe para a paz, para a pacificação, que as questões sejam resolvidas pelo diálogo e não pela violência, não é, Paulo? Exatamente. Eu até, pelo que houve aí de investigação da polícia, no caso mais grave, que foi aquela confusão lá no sul do país, parece que a motivação não era realmente política. Ela entrou a reboque aí, ou por arrastamento de um conflito anterior. Pelo menos o inquérito policial, a conclusão da polícia foi nesse sentido. Algumas imagens autorizam pensar que isso aconteceu. De qualquer forma, fico alerta, né? As pessoas gostam de falar, olha, nós somos adversários políticos, não inimigos. Eu não sei até que ponto isso é verdade, porque a política, ela acirra os ânimos, e a palavra inimizade, ela pode ser encaixada assim. Só que é uma inimizade controlada, ou tem que ser controlada. É uma inimizade porque mesmo os inimigos podem se tratar com respeito. Então, são inimigos políticos, inimigos ideológicos, mas podem e devem tratar com respeito. Do contrário, nós vamos entrar num ciclo aí de perigosíssimo que ninguém aproveita. Então, vamos todos colocar uma tampa, eu usei essa expressão da outra vez, uma tampa para abafar a fervura, discutir ideias, criticar as pessoas sim, porque também a gente tem essa mania de falar, não, eu combato a ideia, não a pessoa. Não, na política a gente combate a ideia e a pessoa, mas combate com isso, com microfone, combate com púlpito, combate com a palavra escrita, combate de forma contundente, enérgica, mas sempre respeitando alguns limites, né? Um deles, mais do que nunca, é o limite físico. Não pode haver nenhum tipo de atrito físico entre as pessoas. Isso é crime. O que a gente observa é que em Foz do Iguaçu, por exemplo, não foi um crime político, lógico que não, mas foi um crime com motivação política, um crime pela rivalidade política, né? O sujeito saiu de onde ele estava, foi ironizar, infernizar a vida do outro, que pensa de maneira diferente dele. No caso desse acirramento, é importante a gente observar o seguinte: o país viveu polarizações PT-PSDB sem cair nessa violência extrema que a gente caiu agora. Então tem elementos novos aí que precisam ser analisados. Sim, o PSDB é um PT envergonhado, então eu ia falar assim, aí fica fácil. Foi uma polarização não era ideológica. Quando havia concordância, é uma concordância mais ou menos tácita de que todos eram de esquerda, a direita da esquerda e a esquerda da esquerda, aí tudo bem. Quando veio o discordante, a violência, eu sempre disse isso, o Paulo é testemunha, desde 2017, eu sempre disse que quando você chama alguém de nazista, você está dizendo, ele merece morrer. E sempre foi essa conduta do PT, sempre, quando eu fui do movimento estudantil, Paulo, sempre foi essa conduta dos petistas e, em geral, dos esquerdistas contra quem tinha alguma ideia de direita e conservadora. Isso é extrema, é uma violência absurda você apontar um alvo em alguém e dizer que essa pessoa merece violência. Então, assim, o que aconteceu ali foi algo lamentável, pontual, e todos nós devemos, eu concordo com o Paulo, defender a paz e nos comportar
com o devido respeito ao outro e ao diferente. Diferenças se resolvem na conversa, no diálogo, na discussão e não na violência. Tem elementos novos aí, há uma radicalização aí das redes sociais que não havia na época das outras polarizações anteriores do país. É importante a gente observar que tem um exemplo muito ruim latino-americano, que é o do México, com quase 500 pessoas assassinadas no processo eleitoral de 2018, entre candidatos e não candidatos, mas com motivação política, e a gente sair desse caminho, né? A gente tomar outro caminho, que esse aí não é bom. Rafael, rapidamente, para a gente encerrar o programa, as datas. Tem 2 datas relativas ao Dom Pedro e tem a fundação da Academia Brasileira de Letras também, não é? Sim, a declaração da maioridade de Pedro II em 1840 está completando aniversário, e é bem interessante a gente pensar nisso. Nós tivemos aqui, isso é 23 de julho, né? Nós tivemos um imperador que se tornou imperador aos 14 anos, e isso foi um movimento da esquerda da época, digamos assim. Foram os liberais da época que quiseram trazer o imperador, porque os conservadores tinham acabado de tomar posse do poder de uma forma bastante centralizada e estavam tendo muito poder nas mãos dele. Rapidamente o imperador dá a notícia, ele mostra que ele não vai ficar de um lado de um partido ou de outro, que ele estava acima daquilo. Então ele permite o período ali dos liberais, depois chama os conservadores e vai fazendo essa alternância. A coroação de Pedro II foi no ano seguinte, 1841, já no 18 de julho. Então essa semana tem total relação aí com esses eventos ligados a Pedro II. Coroação que aconteceu na Antiga Sé, né, na igreja da Antiga Sé lá do Rio de Janeiro, que tive a ocasião de visitar algumas vezes, fica na frente do Paço Imperial. E a Academia Brasileira de Letras foi fundada num 20 de julho de 1897. Então, já no contexto aí da Primeira República. Foi fundada com a presença ilustre aí de Machado de Assis, entre outros. Mais do que centenária, a Academia Brasileira de Letras, a BL, que se manteve esse tempo todo com 40 cadeiras, não é? Exato, é o sistema francês mesmo que foi trazido para cá. Inclusive, a sede da BL é chamada de Petit Trianon, não é? Totalmente assumindo a influência francesa. Dia 16 de julho foi também o dia do comerciante. Eu fiquei tentando lembrar um comerciante assim que marca a vida da gente. Eu lembrei do Nicolau Cury, que era na esquina da Xavier Pinheiro com a Campos Melo. Tinha uma loja de armarinhos e um comerciante marcante. Tem também os irmãos Carlos, o Carlos e o irmão dele do supermercado da Vila Borghese, sempre cuidando das 2 lojas, na Mato Grosso, na Azevedo Sodré, o Carlos. Então, homenagem ao Dia do Comerciante. Tem alguém especial? Tem o seu Figueira, que era dono de uma banca de jornais lá na Dom Lara, uma pessoa fabulosa, muito querido, e foi até homenageado por um bloco de carnaval da Vila Aiden. Eu nunca vou me esquecer dele. Dono de banca de jornal tem o Alexandre também ali na Tolentino Figueiras com a Ana Costa, o Reginaldo na Praça Independência, né? Tem tradicionais aqui em Santos, homenagem do Jornal da Manhã em Litoral Paulista ao comerciante que teve seu dia no dia 16. E hoje é aniversário da psicóloga Priscila Alonso. Parabéns para Priscila. 8h09. Chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Nessa edição tivemos o prazer de contar com a participação presencial aqui do Rafael Nogueira como comentarista. O prazer foi meu. Do Paulo Henrique Cremonese. Tivemos o quadro de política apresentado pelo Marcelo de Giuseppe, o quadro de economia apresentado pelo professor Adalto Corrêa de Souza Júnior, Paulo Andrade operando a mesa de áudio e participando, voltando de férias. Todo mês ele tem férias, viu? Agora, eu tenho que cornetar algo. Perceba que, como o Palmeiras não jogou, você nem falou dos resultados da rodada, porque o Palmeiras é o centro de tudo, né? Então, o futebol não teve importância esse final de semana, só vai ter hoje que o Palmeiras joga, né? Eu não podia dar essa cornetada. O futebol, né, nesse fim de semana, o Santos perdeu do Avaí. Do Avaí 1-0 lá em Florianópolis. O Corinthians perdeu de 3-1 do Ceará lá em Fortaleza. O São Paulo empatou 2-2 com o Fluminense no Morumbi. E o Atlético Mineiro, que ganhou do Botafogo fora de casa 1-0,
assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro com 31 pontos na frente do Palmeiras. Hoje 4-0 Palmeiras. O Santos tentou... O único paulista que ganhou foi o Bragantino, foi 3-0 no América Mineiro lá em Minas. E jogou o América para a zona de rebaixamento, né, para o Z4. O Santos fez uma tentativa de recontratar o treinador Jorge Sampaoli, que fez muito sucesso aqui em 2019, não conseguiu, então o Santos ainda permanece sem treinador. 8h10 para você ouvinte, até amanhã nesse mesmo horário das 7 da manhã e uma ótima semana para você que você merece. Você ouviu o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Jovem Pan.